Tarde. Novamente é chegado o momento de compartilharmos do estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos continuando no capítulo 9, Aquisição da Dignidade, do livro Psicologia da Gratidão, que faz parte da série psicológica, a última obra dessa série. E, como de hábito, vamos primeiramente fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel para iniciarmos o nosso estudo. É uma passagem do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, as Cartas de Paulo, a passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Separamos aqui um trecho de um parágrafo da mensagem. Vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Então, faremos algumas observações dessa mensagem de Emmanuel e introduziremos com ela o nosso estudo. Então, Emmanuel nos chama a atenção para um campo de possibilidades que trazemos dentro de nós e que aguardam serem acionadas, serem ativadas. E por isso ele diz assim: vultosas concessões da esfera superior. Faz-nos lembrar a constatação do meio científico de que os recursos que são oferecidos pelo nosso cérebro normalmente não chegam a ser utilizadas 10% das suas possibilidades. Aqui é claro que a referência é o padrão maior, que é o do cérebro em termos espirituais. Nós trazemos um imenso campo de possibilidades, mas elas só serão de fato ativadas na medida em que expressarmos, e aqui é importante, como Emmanuel coloca, firme decisão. Claro, primeiramente, nos chegou a oportunidade da aproximação do conhecimento da doutrina espírita, a qual percebemos um campo imenso de sintonia. Mas a partir daí, a construção da firme decisão de utilizar o material dessa doutrina no esforço de sublimação do nosso ser, de adesão às leis divinas e de nos tornarmos parceiros da espiritualidade, é o que é aguardado de nós. Por isso, Emmanuel encerra essa parte que estamos comentando quando diz: no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Só a partir da nossa firme decisão no caminho do bem, do amor, da caridade, do esforço de espiritualização em nós, é que abriremos esse campo vasto de concessões e de possibilidades planificadoras colocadas em germe em nosso ser. Faz-me lembrar rapidamente uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, do livro Filho de Deus, a mensagem O Teu Cristo, que Joana começa dizendo assim: possuis recursos inimagináveis que estão em germe em ti, aguardando.
Por enquanto, nós não acionamos essas possibilidades. Mas aqui Emmanuel nos convida à reflexão necessária para a construção dessa decisão firme. Vamos então para o primeiro texto do nosso estudo dessa tarde, que é o item A Aquisição da Dignidade Humana. A essência do ser humano é o self, que procede do divino psiquismo. Em toda a sua trajetória evolutiva, a busca da dignidade humana constitui-lhe o grande desafio, culminando no sentido existencial até alcançar a própria transcendência. Então, praticamente dando continuidade ao que estávamos comentando na mensagem de Emmanuel, a nossa essência é o self, é o eu profundo, e que procede do divino psiquismo, com possibilidades de progresso, de desdobramento, de efetivação imensas. E aqui Joana diz, em toda a sua trajetória evolutiva, a busca da dignidade humana constitui o grande desafio. Então, ao longo do estudo dessa tarde, nós iremos analisar as colocações de Joana sobre a efetiva construção dessa dignidade e como ela está profundamente associada ao nosso despertamento espiritual, a nossa espiritualização profunda. Prossigamos. A semelhança de um diamante bruto, no início, sofre os vários processos de lapidação para alcançar a transparência que o transforma numa estrela reluzente. Então, essa potencialidade, ela está em forma de potencial. É um diamante bruto. E que ao longo da nossa caminhada evolutiva, e mais recentemente das nossas reencarnações, vai se podando, vai havendo um processo de lapidação para alcançar a transparência desse diamante que trazemos íncito em nós. Faculta-se o surgimento do ego, da sombra, das expressões da anima e do animus, que se encontram adormecidos para os sintetizar em grandiosa harmonia, como no princípio, quando unidade. Então, ao longo desse processo da nossa caminhada evolutiva, vai se dando o surgimento do ego, da sombra, que está associada ao nosso inconsciente, das expressões da anima e do animus, ou seja, as possibilidades de experiências que vamos acumulando, quer como homem, quer como mulher, já que o processo evolutivo se dá em ambos os sexos. E depois Joana diz que se encontram adormecidos para os sintetizar em uma grandiosa harmonia. De fato, íncito em nós está o grande mar das experiências que trazemos do nosso passado encarnatório. A questão toda, que agora é premente e muito importante, é o aproveitamento máximo das potencialidades evolutivas que trazemos
através do despertamento espiritual, do despertar do si, do self, do eu profundo. A unidade inicial era grotesca, sem discernimento. À medida que houve a sua fissão, que facultou o surgimento do ego, logo se apresentaram os demais arquétipos com a predominância da sombra. Então, aqui é feita uma referência a toda a caminhada evolutiva que trazemos do passado e que, quando diz assim, a unidade inicial era grotesca, sem discernimento, refere-se aos primórdios da nossa caminhada evolutiva. Mas à medida que houve a sua fissão, que facultou o surgimento do ego, logo se apresentaram os demais arquétipos, com a predominância da sombra. Os arquétipos são os padrões, os modelos de ações de comportamento que nas primeiras fases evolutivas nossas estavam muito sedimentados nas questões do instinto, das satisfações imediatas, de onde a predominância da sombra, que jaz com uma enorme força potencial que trazemos, mas necessária de ser canalizada devidamente para o bem, para a caridade, para o amor, para a harmonia com as leis divinas, que é esse trabalho da psicologia espírita que Joana propõe efetivar junto a nós. A dignidade humana é o degrau moralizado e emocional tranquilo que o self alcança após a superação da sombra, aurindo seus elementos na psicologia de Jesus. Aí nós já começamos a adentrar na percepção dessa dignidade humana à luz da psicologia espírita. Então, Joana diz o seguinte: é o degrau, é o patamar moralizado e emocional tranquilo que o self alcança após a superação da sombra. A questão maior, que é a presente, que nos é proposta, é de acudirmos atentamente às necessidades do self, do eu profundo, que ao longo de diversas encarnações que ficaram em nosso passado, estiveram sob a predominância da sombra, sob o domínio do inconsciente, levando-nos a ter ações e reações instintivas, de termos os condicionamentos estruturados do profundo egoísmo e na busca desequilibrada de visar a nossa felicidade em detrimento da felicidade dos outros. Mas agora, a dignidade humana, que aqui nos é proposta, ela só se estabelece na medida em que o self alcança a superação da sombra, aurindo seus elementos na psicologia de Jesus. A essência da psicologia de Jesus, o amor. O amor tal como ele exemplificou para nós. Quando sintetizou ao nos dizer: agora eu vos dou um novo mandamento, amai-vos como eu vos amei. Então, é nessa essência da psicologia que Jesus nos traz que vai se delinear esse nosso despertamento do eu profundo e o estabelecimento da dignidade humana. Com ele, com Jesus,
O verdadeiro vencedor é aquele que se autovence, superando as paixões primárias e conflitivas do ser fisiológico, dos primórdios do ser psicológico, todo dúvidas e angústias, para se apresentar em equilíbrio, mesmo quando as circunstâncias não forem boas. Então, dentro da essência propostas a nós no Evangelho do Cristo, o verdadeiro vencedor é aquele que vence a si mesmo, no sentido de superar suas paixões primárias, seus condicionamentos, seus conflitos, aonde um campo imenso de dúvidas e angústias houveram se estabelecido. Realmente é perceptível que, na medida em que o trabalho de espiritualização em nós vai se delineando com mais continuidade, com mais profundidade, nos tornamos mais calmos, mais harmonizados. Todas as dúvidas e angústias que naturalmente se evidenciam na experiência humana passam a ser um material canalizado devidamente para a confiança, para a segurança que o conhecimento das leis divinas passamos a usufruir. E, desse modo, mantermos uma atitude coerente com essa espiritualização. Estejamos nós em situações felicitadoras ou em desafios, em provas, em dificuldades. Mas agora, exercendo através do self, controle, a canalização do potencial de energias do passado de sombras, que não mais nos controla ou domina, mas que se submete às diretrizes do nosso Cristo interno, do nosso eu profundo. Com ele, a vitória máxima lograda por um ser humano é a conquista da faculdade de amar e de entrega aos ideais de enobrecimento, que promovem a uma situação psicológica mais feliz. Então muda completamente os objetivos principais da nossa experiência encarnatória. Agora não é mais a felicidade falsa das comodidades e seguranças materiais, mas da faculdade de amar e de estarmos envolvidos em ideais de enobrecimento, que promovem uma situação psicológica mais feliz. E aqui é importante quando Joana destaca: isso é para ser em nós a vitória máxima, o objetivo maior. Ele, Jesus, demonstrou que a finalidade existencial que deve atrair o ser humano está exarada no sentido da autoiluminação, da superação dos próprios limites, num contínuo incessante que conduz à paz. Então, Jesus, na sua vida, no seu exemplo, deixou demonstrado para nós que a finalidade existencial é direcionarmos a nossa atenção ao trabalho de autoiluminação, de superação dos próprios limites. Quando ela diz assim, num contínuo incessante que conduz à paz. Porque esse trabalho de renovação íntima
de espiritualização, ele tem início, mas ele não tem fim em termos de entendimento humano. É um contínuo incessante e que conduz invariavelmente à paz, a uma paz profunda. O self, que se exorna de dignidade, exterioriza todo o sentido profundo da lei da gratidão e da sua psicologia que exalta a vida, que a fomenta e a mantém em todas as fases e circunstâncias em que se apresente. Então, essa dignidade, ela, claro, recebe o carimbo explícito, exteriorizado, pela lei da gratidão e da psicologia que exalta a vida. Essa psicologia que estamos aqui compartilhando e que a fomenta e mantém em todas as fases e circunstâncias em que se apresente. O grande alvo que passa a ser não só delineado, mas vivenciado, a princípio com esforços, com altos e baixos, mas que vai se estabelecendo em nós, é o alvo no qual a harmonia e a paz interiores, que é um reflexo também da vivência da gratidão em termos espirituais, em termos de virtude, como temos trabalhado nesta obra de Joana de Ângeles, vai nos possibilitar isso. Vai nos possibilitar a ter estabilidade diante de situações ou circunstâncias, sejam elas quais forem, porque não estaremos mais sendo atingidos e forçados a ter reações de acordo com as questões de ordem externo-material, mas passamos a agir e a atuar a partir do nosso espírito, do nosso eu profundo, que agora utiliza plenamente as energias do passado de sombras na fomentação, na aquisição das virtudes propostas pelo Evangelho do Cristo e que passam a assinalar o nosso cuidado diário, o nosso esforço de sublimação, de burilamento íntimo também. Mantendo a herança do passado como advertência inscrita no inconsciente profundo. O self sempre cresce, graças à faculdade de compreensão de que constitui valor real, em relação àqueles que são apenas aparentes. Então, é interessante quando diz, mantendo a herança do passado. Porque o passado de sombras, ele não é apagado, ele é sublimado, transcendido, ressignificado, como advertência inscrita no inconsciente profundo. E a partir daí, o self sempre cresce, graças à faculdade de compreensão e que constitui valor real em relação àqueles que são aparentes. Essa última parte desse slide, que é o último do nosso estudo dessa tarde, chama a atenção ao fato de que é a partir da nossa espiritualização profunda que a dignidade humana
como é proposta aqui por Joana, se efetiva. E nela, nós passamos a não ser mais alvos da ilusão e do engano que o mundo dos sentidos físicos projeta na interação de objetivos materiais, que estabelece não só um predomínio, mas uma verdadeira escravidão para a maioria das criaturas humanas que ainda não acordou para a sua verdadeira essência, a essência espiritual. Mas nós estamos aqui sendo chamados, através da reflexão desses estudos, a vivenciar, já nos dias presentes, as possibilidades de distinção e de não sermos mais sabotados e muito menos escravizados pela projeção dessas ilusões no mundo material. O objetivo maior desses estudos, nós estamos aí no capítulo 9, próximo de concluir a obra Psicologia da Gratidão, é despertar a vontade da leitura de toda a obra. Então, Psicologia da Gratidão é um livro que coroa, é a última obra da série psicológica, uma série de 16 livros, mas que efetivamente tem como proposta maior, efetivar esse trabalho de despertamento do eu profundo, que é sinônimo do self, do si, na psicologia de Carl Jung, e que, na verdade, é, em essência, o objetivo maior do Evangelho do Cristo. Bom, nós aqui concluímos o estudo dessa tarde. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.